Se Ele te trouxe aqui, meu irmão, não se preocupe, Ele te conhece pelo nome. Não é por acaso que você está aqui nessa noite. Você foi escolhido no rebanho de Jesus. Mas e aí, irmão Vitor? Ele chama pelo nome. Pega a ovelha no colo. Porque tem muitas pessoas que estão perdidas, mas Cristo quer achar nessa noite e te pegar no colo de novo, te colocar nos ombros de novo e te trazer de volta para casa. Irmão Vitor, mas isso é mensagem evangelística, isso serve para quê para mim? Te convido a te lembrar do dia que foi você a ovelhinha carregada, do dia que Jesus te achou, do dia que você aceitou Jesus nessa casa ou em alguma outra, porque foi nesse dia que o bom pastor te achou, te pegou no colo e falou: vou levar de volta para o pasto. Irmão Vitor, mas eu nasci em berço evangélico, isso não existe. Deus não tem neto, Deus tem filho. Toda vez, alguma hora, um de nós precisamos reconhecer que Cristo é Senhor, e é nesse momento que o bom pastor nos acha. Mas, irmão Vitor, por que o bom pastor me acha? É simples. Nós fomos chamados para ser imitadores de Cristo. Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1 vai dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O nosso modelo é Cristo. Sabe por que Jesus te traz, ovelhinha ferida, e te sara, e te coloca de volta no rebanho? É porque um dia você vai encontrar com ovelhas feridas também. Um dia você vai olhar para uma ovelha e vai falar: está ferida, eu já estive no lugar dele, eu já estive no lugar dela. Irmão Vitor, o que é que eu tenho que fazer? 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24: pelas suas feridas, aleluia, nós fomos sarados. Foi citado aqui, Isaías 53:5, ele foi moído pelas nossas transgressões, transpassado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus te traz aqui, é porque um dia Ele quer usar as suas feridas para sarar alguém. É por isso que Ele não deixa você desistir. É porque as feridas que a vida fez em você serão usadas para ajudar uma outra ovelha ferida. É por isso que você chega aqui, irmã. É por isso que você chega aqui, irmão, jovem, e fala: queria tanto ouvir uma palavra. Aí Deus te coloca para pregar. Queria tanto ouvir um louvor. E aí Jesus te coloca para cantar. Eu queria tanto um abraço, e aí Jesus te manda abraçar alguém. Eu queria tanto uma visita, e Jesus te manda visitar alguém. Eu queria tanto largar esse negócio de liderança, esse negócio de ministério, mas aí Jesus te ajuda, te levanta e fala: não pode desistir, porque tem ovelhas que dependem de você. Irmão Vitor, qual que é o segundo motivo que o bom pastor deixa as 99 e vai atrás de uma? Essa aqui vai doer na gente, tá? É porque ele confia que as 99 não vão fugir também. Ele confia que as ovelhas que ele está deixando no aprisco não vão se desviar também. O problema é que Jesus tem tido que se preocupar com as ovelhas do aprisco também, porque nós estamos dando muito trabalho para Ele. Mas deixa eu te falar, sabe por que às vezes você chega aqui e fala: por que Jesus está tendo tão cuidado com fulano e parece que Ele não está me escutando? É porque Ele confia demais em você e sabe que se Ele ficar calado um pouquinho, você não vai desviar. Ele sabe que se Ele permanecer calado, você vai permanecer no aprisco, enquanto tem ovelhas que, se Ele não cuidar, vão se desviar. Então toda vez que Jesus se calar para você, lembre: Jesus confia em mim e uma hora Ele vai falar. Porque até o silêncio de Deus é um brado. Que brado? Eu falo quando eu quero. É por isso que o bom pastor vai atrás da ovelha, porque a ama, mas confia nas 99 que Ele está deixando aqui.
Eu vim te dizer que você tem a confiança de Cristo para permanecer na presença dele. Mas, irmão Vitor, e a ovelha ferida? Aí que está o negócio. Depois de sará-la, ela coloca ele de volta no rebanho, coloca de volta no meio, porque a ovelha ferida tem que completar o rebanho de novo. Toda vez que nós ganharmos almas para Cristo, nós temos que lembrar de colocar no meio do rebanho, no meio do rebanho, no meio do rebanho. Por que, irmão Vitor? Até que ela crie força sozinha para irmos atrás de mais ovelhas que se perdem. Irmão Vitor, e a dracma? Se a ovelha é alguém que se perde do lado de fora, a dracma é alguém que está perdida do lado de dentro. Porque algumas pessoas falam que Jesus aqui contou 3 parábolas, mas ele contou só uma, dividida em 3 partes. Porque ele conta da ovelha que perde do lado de fora, conta da dracma que se perde do lado de dentro. Depois ele vai contar de 2 filhos, um que se perdeu fora e um que se perdeu dentro. A Bíblia, ela é totalmente proposital. Mas, irmão Vitor, quem são as dracmas? Ótima pergunta. Dracma é todo aquele que está dentro da casa, mas por algum motivo não está mais na alforge, não está mais no cofre, não está mais na bolsa de moedas, chame como você quiser. Está dentro da casa, mas está deslocado na casa. Está perdido, mas não sabe que precisa ser encontrado. Até vem na igreja, conhece toda a liturgia, conhece os hinos, já está cansado de ver os pregadores, já está cansado de cantar, já conhece tudo, mas está perdido dentro da casa. Irmão Vitor, me explica melhor quem é essa dracma. É todo aquele que está com uma moeda, insensível, imóvel. É quando a gente chega na igreja e parece que os louvores não fazem mais sentido. É quando a gente chega na igreja e parece que o pregador está falando um monte de blá blá blá. É quando a gente chega na igreja e não consegue derramar uma lágrima de adoração. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus no culto? Qual foi a última vez que você levantou essa mão para dar glória a Deus? Qual foi a última vez que você foi cheio e falou línguas estranhas? Qual foi a última vez que nos hinos da harpa você conseguiu dizer: Jesus está na casa? São dracmas perdidas dentro da casa. Estão dentro de casa, mas estão perdidas. E posso te falar, essa é a situação de muitos dos nossos jovens no dia de hoje. Porque esses são os que o diabo mais ama. Porque parece que está tudo bem, parece que está tudo certo. Não, ele está crente, ele está cantando no conjunto, está recebendo oportunidade. Eu vi ele levantando a mãozinha e dando glória a Deus, mas só ele sabe como que ele está perdido dentro da casa. Irmão Vitor, isso não acontece comigo não. Se você não tem coragem de falar de você, eu falo de mim. Porque quando eu estava preparando essa mensagem Jesus me deu mais ou menos no final de novembro. Quando eu estava preparando, eu falei: Jesus, tem muita dracma perdida aí, né? E ele falou para mim: se você não tomar cuidado, você vira uma também. Eu falei: que isso, Jesus, está muito ignorante. Se você não tomar cuidado, você vira uma também. Aí eu usei meus artifícios. Eu falei: Jesus, eu sou pregador, acabei de ser consagrado evangelista, como é que eu vou virar uma dracma perdida? E ele veio e falou para mim: qual foi a última vez que você sentiu minha presença de verdade no culto? Naquele momento eu me senti envergonhado. E eu falei: Jesus, a próxima vez que eu for para a tua casa, se o Senhor estiver procurando me acha, mas não me deixa sem sentir a tua presença de novo. Será que você tem coragem de falar isso nessa noite? Senhor, se tiver me acha. Deus vai achar dracmas aqui nessa noite. Glória a Deus. Irmão Vitor, como é que Deus acha dracma? Só para aumentar a sua fé. A mulher acende uma candeia. Aí o salmista do Salmo 119 vai falar:
lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. Outro salmista vai dizer: a sua palavra é como labaredas de fogo. Toda vez que a luz da palavra é acesa no culto, as dracmas perdidas se revelam. Está preparado para melhorar o glória a Deus? A ovelha perdida, ela não consegue enxergar direito. Ela tem que ser guiada pela palavra do bom pastor. A dracma não sabe que precisa ser encontrada. Ela tem que ser guiada pela luz da palavra. Irmão, eu sou pentecostal, eu gosto de língua estranha, eu gosto de revelação, gosto de profecia, gosto do... Mas deixa eu te falar, o que ainda movimenta a vida do crente, o que ainda faz com que permanecemos no rebanho, o que ainda é luz para as nossas vidas, ainda é a palavra. E aí, irmão, a luz da palavra é acesa, a chama é acendida. E aí ela encontra a dracma. A pergunta que fica é: por que a mulher vai atrás da dracma? Por que a dona vai atrás da dracma? Ah, irmão Vitor, é porque tinha muito valor. Você está confundindo dracma com denário. Denário é um dia de trabalho. Dracma não vale nada. Dracma nos dias de hoje valeria male 90 centavos. Só o que ela gastou para acender a candeia, se brincar, valia mais que as 10 dracmas que ela tinha. Irmão Vitor, então por que a mulher acende e gasta mais dinheiro do que ela tem para achar uma dracma que está perdida? A resposta é simples. É por causa do rosto que tem na dracma. Irmão Vitor, não entendi. Essa aqui eu aprendi com o pastor Juliano Fraga. Quando Jesus e Pedro foram cobrados os impostos deles, Jesus falou: Pedro, lembra quando você pescava? Lembra? Vai lá que você vai precisar fazer isso de novo. Pedro vai, joga, pega uns peixes e fala: quando você pegar o peixe, olha dentro da boca dele que vai ter umas moedas. Pega elas e paga os meus e os seus impostos. Irmão Vitor, mas sei que Jesus fez não é legal. Não, foi ele que criou o peixe, ele é dono de tudo. Vai e pega a moeda dentro do peixe. Pedro pegou. Pedro, qual que é o rosto que tem na moeda? É César. Então dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Bom, Vitor, não entendi não. Se a imagem da dracma é César e dá a César o que é de César, prepara o glória a Deus. É porque eu vou lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É isso que faz Jesus ir atrás da única dracma. É porque o rosto dele está impregnado em você. Paulo em Gálatas 6:17 vai dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. É por isso que Jesus te traz num culto como esse e fala: acendo a palavra e te acho nessa noite, dracma perdida, porque você tem a minha imagem, você tem a minha semelhança. É por isso que eu te acho. Se a dracma tem o rosto de César e dá a César o que é de César, nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Dá a Cristo o que é de Cristo. A questão é: se dá a Cristo o que é de Cristo. Jesus, quando ele chama os apóstolos, Jesus ele foi rejeitado pela terra, porque ele era a imagem e semelhança do próprio Deus. Quando ele passa isso na cruz para os apóstolos, foram mortos, porque eles eram a imagem e semelhança de Cristo. Eram de cima, não era de baixo. A igreja primitiva foi perseguida porque tinha a imagem de Cristo. Foi perseguida porque era de cima e não de baixo. Sabe por que o mundo não te aceita? Sabe por que às vezes você até tenta? Não, eu vou parecer com os meus colegas. Eu vou tentar parecer menos crente. Vou tentar falar assim de uma forma diferente. Eu vou tentar. Sabe por que você não consegue? É porque a sua natureza não é de baixo. Sua natureza é de cima.
E quando você chegou nessa casa e Cristo te achou, Ele impregnou a imagem dele no seu rosto e fala: não adianta querer parecer com o mundo não, tá, jovem? Não adianta querer parecer com o mundo não, porque você já é parecido comigo. A ovelha é alguém que se perde do lado de fora, a dracma é alguém que se perde do lado de dentro. Irmão Vitor, qual é a semelhança? Lembra? Ambas têm uma perca, ambas têm uma busca, ambas têm um reencontro e ambas têm uma festa. Porque quando Cristo encontra a ovelha que se perde, vou voltar aqui rapidinho. Quando Cristo encontra a ovelha que se perde, tem um detalhe: para a ovelha viver, o cordeiro teve que morrer. Vou repetir, porque alguém entendeu. Para a ovelha viver, o cordeiro teve que morrer. Irmão Vitor, que cordeiro é esse? É o que João Batista diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53:7 vai dizer: como o cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Se hoje as ovelhas de Cristo têm vida, é porque um dia o cordeiro morreu. E o que ele faz? Com a ovelha, coloca de volta no rebanho. Com a dracma, coloca de volta na bolsa de moedas. Coloca de volta na alforja. Por quê, irmão Vitor? Já tentou andar com uma moeda no bolso? Faz barulho nenhum. Agora anda com um punhado para você ver. Onde você pisa vai chacoalhar. É por isso que Jesus coloca a dracma de volta no meio. É porque uma dracma dá glória a Deus. Uma dracma dá aleluia. Uma dracma diz glória ao Senhor. E aí as dracmas começam a chacoalhar uma a outra. E quando é fé, está fazendo um barulho que todo mundo escuta. É porque Jesus te diz nessa noite: te trago de volta para o meio desse povo. Te trago de volta para o meio das moedas. Que é para você não fazer barulho sozinho. É para todo mundo chacoalhar junto. Aleluia, Jesus. Mas ainda tem 2 filhos. E aqui eu vou encaminhar para você. Ainda tem 2 filhos nessa história. E o detalhe, tá? A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa diante dos anjos de Deus. Só que a gente interpreta isso aqui errado e fala: os anjos de Deus estão em festa. Não é não. O que o texto diz é a festa diante dos anjos de Deus. Ou seja, se a festa é diante dos anjos, quem é que está fazendo a festa? Quem faz a festa não são os amigos do pastor, é o próprio pastor. Quem faz a festa não é as amigas da dona da dracma, é a própria dona da dracma. Quando alguém se arrepende, não são os anjos que faz festa, é o próprio Deus que se alegra no céu quando o pecador se arrepende. Irmão Vitor, o que é que você veio dizer nessa noite? Que a nossa missão aqui em Campos Belos, que a nossa missão como crentes, como cristãos, ainda é ir atrás desses perdidos. Ainda é ir atrás das ovelhas que estão perdidas lá fora, mas também é ir atrás das dracmas perdidas dentro da nossa casa. E os filhos, irmão Vitor? Aí Jesus continua dizendo: tinha um pai que tinha 2 filhos. Um deles pediu a herança. Na cultura judaica, quando um filho pede herança para o pai, ele está falando assim: velho, eu quero que você morra. Me importa mais o dinheiro do que a sua presença. Por que você não morre logo e me dá minha herança aí para eu gastar? Basicamente isso. E aí um filho mais novo pede herança para o pai. E fala: me dá minha herança. E quando ele pede herança, ele está falando: pai, eu preferia que você tivesse morto. E ele pega a herança e vai gastar. Isso aqui é muito forte, meu irmão, porque todos nós recebemos uma herança de Deus. A diferença é que toda herança que é dada por Deus, que é gasta fora da casa de Deus, se torna gasto. Mas toda herança dada por Deus, gasta na casa dele, se torna investimento. Irmão Vitor, não entendi. Todo mundo com o mínimo conhecimento de dinheiro sabe: se eu pego dinheiro, gasto, e não reponho, o que vai acontecer? Acaba. Só que na casa de Deus é diferente. Tudo que nós gastamos aqui,
um dia, a minha Bíblia diz, que ele virá com voz de arcanjo de alarido, fará o tribunal de Cristo e dará a cada um a sua recompensa, dará a cada um a sua herança. Então toda herança gasta na casa de Deus, um dia nós receberemos nas alturas. Mas tem gente que está preferindo gastar a herança lá fora. A pergunta que eu te faço é: como você tem gastado a herança que Cristo te deu? Como você tem gastado aquilo que Deus te deu? Porque o meu dom aqui dentro, ele pode salvar muita gente, mas lá fora é só para minha perdição. Tem muitos cantores que foram usados por Deus dentro da casa dele, mas que se desviaram e agora estão gastando a sua herança lá fora. Tem muita gente que está preferindo gastar a sua herança com bebida, com drogas, com prostituição. Mas aqui em Campos Belos ainda tem uma igreja que vai gastar a sua herança na casa do Pai. Porque toda herança que é gasta fora da casa do Pai não tem retorno. E a gente vê isso com o filho mais novo, porque ele gastou tudo, ficou sem nada. Porque deixa eu te falar, gastar a herança lá fora, gastar a herança em momentos, não vou mentir para você não, é bom, é legal, mas não é duradouro. Porque de que vale a gente gastar uma vida no mundo e perder uma eternidade com Cristo? Mas se for preciso, aqui tem jovens que vão renunciar uma vida para viver uma eternidade com Cristo. Porque é para isso que nós fomos chamados, dizer não para a herança momentânea, para vivermos uma herança celestial. O filho gasta a herança, gasta tudo, e o filho vai para fora da casa do pai. A pergunta que eu te faço é: o bom pastor, ele foi atrás da ovelha, sim ou não? Sim. Mais forte, sim ou não? Sim. A dona da dracma foi atrás da dracma, sim ou não? Sim. O pai foi atrás do filho? Não. Por que, irmão Vitor? Porque a ovelha se perdeu, não sabe que está perdida. A dracma se perde dentro da casa, não sabe que está perdida. Mas agora o filho pródigo escolheu sair da casa. Com os mesmos pés que ele escolheu sair, Deus diz: você tem que escolher voltar também. Porque o pai não vai atrás de um filho que escolhe rebelá-lo. E a verdade é que temos muitos filhos pródigos no nosso meio, que um dia escolheram gastar a sua herança lá fora, que um dia escolheram sair da casa do pai, e é com as próprias pernas que eles têm que voltar para a casa do pai. É pesado, mas é um texto. E aí, irmão Vitor? Se o pai não vai atrás, como é que ele volta? É porque Deus ainda tem os seus meios de trazer filho de volta para casa. Lama e fome. Porque ele se depara numa situação que ele está tão sujo, está com tanta fome, que ele fala assim: acho que eu vou comer das bolotas dos porcos. E aqui não é lavagem, é um tipo de fruta. Vou comer das bolotas dos porcos. Aí ele lembra: na lama a fome bate, porque todo filho lembra do hino que mexia no coração dele. Todo filho lembra da palavra que mexia no coração dele. Todo filho lembra da presença que tem nessa casa, que ele adorava e falava: eu me lembro que na casa do meu pai tinha pão. Eu me lembro que na casa do meu pai tinha a presença dele. Os filhos lembram do que tinha na casa do pai, porque ele vai dizer o seguinte: na casa do meu pai, até os jornaleiros, até os diaristas, até os trabalhadores comem pão. Até eles têm o que comer e eu estou aqui passando fome. Jesus tem fome para aqueles que estão perdidos, porque quando a fome bate, ele lembra da casa do pai. Porque posso te falar, bebida não preenche, droga não preenche, mulher não preenche, homem não preenche, festa não preenche a fome que só o pai pode nos suprir.
E aí o filho lembra e fala: se até os diaristas têm comida, vou voltar lá e vou pedir para ser diarista também. Se até aquele povo que cobra horrores para pregar e para cantar tem pão, eu vou também. Se até quem vai para a casa do pai com interesses próprios tem pão, quando dirá os filhos, vou voltar lá para a casa do pai. E ele volta. E segundo a tradição, Deuteronômio capítulo de número 21, a partir do verso 18, vai falar o que devia ser feito com os pródigos. Se o seu filho se rebelar, o pai tem o direito de apedrejá-lo caso ele volte. Só que, meu irmão, quem é que vai apedrejar quem o pai escolheu abraçar? Porque em vez de pegar uma pedra e jogar no filho, ele corre até o filho e o abraça, porque o pai não vai atrás dele, mas todo dia o pai espera o filho voltar para casa. E aí o abraça. Irmão, muito mais um anel, a sandália, isso aí é detalhe. Porque ele tira a roupa suja e coloca vestes novas. Coloca um anel no dedo simbolizando uma nova aliança. Falou assim: eu queria ser escravo, eu queria ser trabalhador, porque era esses que andavam descalços. Ele fala: não, você ainda é filho, coloca a sandália nos pés. Aleluia. E tem outra: mata o cordeiro, porque meu filho voltou para casa. Então toda vez que um filho volta para casa, o cordeiro tem que morrer. Só que o nosso cordeiro já morreu há 2000 anos atrás. É por isso que nós podemos voltar para os braços do nosso Pai, porque o Cordeiro já morreu por nós. O filho volta. E é muito fácil a gente falar do filho que foi e voltou. Mas agora chega a nossa vez. Porque é muito mais fácil a gente pregar do irmão mais novo, porque a gente está falando dos outros. Mas o irmão mais novo somos nós que ficamos. E o irmão mais velho tem 3 problemas principais. O primeiro, ele não se importou com a volta do irmão. Segundo, ele valorizava mais o trabalho na casa do pai do que a presença do pai. Terceiro, esse aqui é um ponto já. Mas o filho, quando o mais novo volta, ele fica indignado e fala: esse pai é injusto. Esse pai é injusto porque ele gastou tudo e agora ainda mata um cordeiro para ele. Eu fiquei aqui a vida inteira, nunca me deu um cabrito para eu fazer uma festa. Pai injusto esse. Aí o pai chega e fala: meu filho, seu irmão estava morto e reviveu. Foi perdido, estava perdido, mas foi encontrado. Irmão, o que isso quer dizer? Aí o pai olha e fala: meu filho, tudo que é meu é seu. Porque o filho mais novo gastou a herança lá fora, ou seja, a herança que sobrou é de quem? Do mais velho. Por isso não fique indignado quando Deus der mais atenção para os filhos novos que estão voltando para casa. A herança do pai ainda é sua. O mais novo vai ter que lutar para conquistar a herança de novo, mas você tem permanecido na casa do pai. Um dia meu Jesus voltará e te entregará essa herança pessoalmente. Para eu encerrar, o segundo problema: ele valorizava mais o trabalho na casa do pai do que a presença do pai, porque ele valorizou mais trabalhar uma vida inteira do que se assentar à mesa com o irmão e com o pai. Posso te falar, não vai ficar bravo comigo não? Não adianta nada eu pregar uma vida inteira. Não adianta nada cantar uma vida inteira. Não adianta nada liderar uma vida inteira. Não adianta nada trabalhar uma vida inteira na igreja sem ter tempo de mesa com o Pai. Porque mais do que o nosso serviço, o Pai quer a nossa intimidade. Jovens da igreja de Campos Belos, sabe o que Jesus está falando para vocês nessa noite? Eu quero que vocês saiam da sala, passem pelo corredor e vão parar no quarto da intimidade do Pai. Para mais, está na hora de nós pararmos de termos um relacionamento supérfluo com o nosso Pai e começar a entender o que o Pai está fazendo na casa.
Jesus te convida, às vezes, até trabalhar menos, mas ter mais tempo de mesa com o Pai. Irmão Vitor, mas e se o quarto estiver trancado? Não está não. Há 2000 anos atrás, na cruz, Jesus rasga o véu do templo de cima a baixo, dizendo: o acesso está liberado, o acesso está liberado, o acesso está liberado. Jesus está mandando dizer para alguém que nessa noite te espera no seu quarto ainda hoje. Ah, Jesus, te espero na sua casa ainda hoje para ter tempo de mesa contigo, filho. Mais importante do que sermos úteis na obra do Pai é sermos íntimos do Pai. Por quê, meu Vitor? Porque uma hora o mais novo volta, e aí a gente tem que se assentar na mesa, a gente, o pai e o mais novo. Porque é tempo dos mais velhos cuidarem dos mais novos também. Irmão Vitor, qual que é o último propósito? Qual que é o último defeito? Com a permissão do pastor, eu queria que você se colocasse de pé para a gente encerrar. O último, porém, do filho mais velho é um detalhezinho besta. Mas é porque ele não sentiu saudades do irmão mais novo. Já parou para pensar o tanto que isso é pesado? Sabe por que o pai não vai atrás do filho? Porque ele escolheu sair de casa. Mas o mais velho podia ter ido atrás com saudades do irmão. Jesus está dizendo para nós, como igreja eleita dele: vou colocar saudade dos filhos que estão perdidos lá fora. O nosso coração arderá por almas. Por quê, irmão Vitor? Porque Jesus está voltando e o céu tem que estar mais povoado. Que o nosso coração queime por almas. Que o nosso coração sinta saudade dos nossos irmãos mais novos que se perderam no caminho. Todo mundo aqui conhece alguém que se desviou. Todo mundo aqui conhece alguém que abriu mão do Evangelho. E Jesus está dizendo: comece a orar por eles, comece a ter saudade dos irmãos mais novos. Em nome de Jesus eu quero profetizar para essa geração, profetizar para essa juventude, que aqui Deus levantará irmãos mais velhos preocupados com seus irmãos mais novos. Aqui Deus levantará pessoas que ganharão aqueles que estão perdidos de volta para casa. Porque o intuito é trazer a ovelha de volta para o rebanho, a dracma de volta para a bolsa e o filho de volta para a mesa do Pai. Irmão Vitor, mas por que isso? Aqui eu encerro. É porque evangelho é sociedade. Evangelho é parceria. Irmão Vitor, não entendi. É porque a gente chega aqui achando que a gente é muito fraco e nós somos. Mas aí vem Jesus e diz: nessa sociedade você entra com a sua fraqueza, eu entro com a minha graça. Nessa sociedade você entra com a sua miserabilidade, eu entro com a minha santidade. E eu não poderia encerrar aqui de outro jeito sem fazer um convite. Tem alguma ovelha perdida que quer voltar para a casa do Pai? A porta do perdão está aberta nessa noite. Algum filho que às vezes se desviou, que por algo importúnio no meio do caminho tropeçou, o Pai te chama de volta para casa. O Pai está chamando ovelhas e filhos perdidos nessa noite. Tem alguém para Cristo nessa noite que escutou essa palavra e falou: Senhor, eu preciso voltar para casa. Eu estou te esperando aqui, eu tenho 1 minuto. Enquanto você pensa, eu quero fazer o segundo convite. E esse você pode ficar no seu lugar. Eu faço um convite para as dracmas que se perderam ao longo do ano de 2024 e início de 2025. Faço um convite para as dracmas que estão chegando na igreja e falando assim: Senhor, parece que eu não sinto mais a mesma coisa. Parece que o culto mudou, parece que a presença mudou. Eu faço um convite porque a chama da palavra está acesa nessa noite e Jesus te acha. Se você se acha uma dracma nessa noite, eu não vou pedir para você manifestar nada, mas faça uma oração no seu coração. Porque a partir de hoje,
a chama que um dia foi acesa, ela voltará a arder. As lágrimas que um dia foram derramadas vão voltar a rolar. A presença que um dia você sentia, você vai voltar a sentir. Se não tem ninguém para Cristo, que Deus te deu outra oportunidade, eu vou orar por vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade. Obrigado pela tua igreja, porque aqui nós sabemos que tem ovelhas, dracmas e filhos. Jesus, eu te peço que o Senhor dê uma nova oportunidade para aqueles que se perderam. Eu te peço que o Senhor dê uma nova oportunidade para os filhos que escolheram sair de casa. Mas Jesus, eu também te peço que nessa noite venha de encontro aos filhos mais velhos. Eu te peço que venha de encontro às dracmas que estão perdidas. Jesus, que o Senhor possa incendiar os corações de novo. Jesus, que o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo de novo. Jesus, que nós possamos sair daqui de uma maneira diferente, não como dracmas deslocadas, mas como dracmas adoradoras. Não como ovelhas perdidas, mas como ovelhas que escutam a voz do bom pastor. Não como filhos que gastam a sua herança à toa, mas como filhos que investem a sua herança na casa do Pai. Jesus, eu profetizo na vida dessa juventude. Eu não sei porquê, Jesus, mas o Senhor está me mandando profetizar. Jesus, eu profetizo na vida deles que a partir de agora, Jesus, eles vão sair da sala e vão para o quarto. Eles vão sair da rasura da intimidade e vão ir para o profundo da intimidade, Pai. Jesus, o Senhor espera eles no quarto da adoração, no quarto, Jesus, da oração. O Senhor está querendo falar com essa igreja e gerar intimidade com o Pai. Jesus, eu te agradeço pela vida da tua noiva, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos e eu volto para quem é de direito.